Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer esse vídeo. Falando hoje, fugindo do assunto, da sequência do livro Anticristo, para falar a respeito de oração. Oração é um assunto muito propagado no cristianismo. Tem uma grande propaganda. A propaganda da oração é fortíssima no cristianismo. E eu, lá no meu comércio, conversando com um cristão, conhecido meu, da época que eu era teológico e que fazia parte da mesma denominação dele, ele ficou sabendo através de uma vizinha minha lá de comércio que eu não acreditava mais em Deus, no Deus judaico, não acreditava mais em divindades. Ele é um cristão fanático, que tem pouca leitura, não sabe ler, e resolveu abrir um ponto de pregação, como ele fala. Um ponto de pregação. E ele contando para mim que ele resolveu abrir esse ponto de pregação porque Deus falou com ele, que ele abrisse aquele local ali de reunião, fizesse aquele local de reunião para divulgar o nome de Deus, pregar a palavra de Deus, assim como é falado no cristianismo. E ele disse que colocou a casa para vender e não achava ninguém para comprar a casa. Devia ser porque ele estava pedindo um preço caro, que não valia aquele preço, mas ele achou que era porque Deus não queria que ele vendesse a casa. Queria que ele fizesse ali um ponto de pregação, como o povo chama igreja. Que igreja não é as paredes, a igreja é o povo reunido, é a congregação, o povo reunido. Não é as paredes, como o povo, muita gente imagina aí que seja. E aí ele tá lá. Eu falei, quantos membros tu tem lá, fulano? Ele, por enquanto só tem eu. Eu falei, rapaz, Deus falou para tu abrir e só tem tu, sozinho lá. Eu tô aguardando chegar as pessoas. Se Deus mandou, Deus vai enviar, Vai enviar as pessoas, os membros, Falei, tudo bem. Isso ele falou numa conversa que ele teve comigo. Passado alguns dias, alguém soprou lá no ouvido dele que eu não acreditava mais nessas questões teológicas, que eu não era mais cristão. E aí ele apareceu na barraca, e aí? Como é que tá? Tudo bom? Que eu falei com ele, tirando sarro dele, falei, eu vou abrir lá em minha casa uma igreja também. Eu falei com ele, Aí ele foi perguntar se eu já tinha abrido a igreja, se já tinha começado, e qual era o nome. Eu falei, não, rapaz, eu não abri não, ainda não. E não tem nome ainda não. Aí ele falou, rapaz, eu tô sabendo aí que você já não acredita mais em nada. O que será de você no dia do juízo final, naquele dia? Eu falei, que dia? No grande dia. Que dia? Que grande dia? Aí ele ficou assim, aquele dia, rapaz. Eu falei, que dia? Que grande dia? Não existe esse negócio de grande dia, a gente tem que viver o aqui e agora. Eu falei com ele. Aí ele falou bem assim, então é por isso que eu não desviei dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a minha vida, ele bateu no joelho dele, A minha vida é de oração, meu joelho aqui como está calejado. Falei, rapaz, então você é um camarada que ora muito, Aí eu falei, rapaz, eu acho que tu fica orando, tu tá perdendo tempo. Orar é perca de tempo. Falando com ele, Conversando com ele. Orar é perca de tempo, rapaz. Vai fazer outra coisa que tu ganha mais.
Ah, que isso aí serviu de escândalo para ele quando eu falei isso. Bem, então, o assunto desse vídeo aqui é a questão da oração, né? Oração. Oração é frutífera? Tem resultado a pessoa ficar orando para resolver problema, para cura de enfermidade, essas coisas? E já foi feito um experimento científico. Estava lendo nesse livro aqui, ó, Deus, um delírio, né? Deus, um delírio. E eles falando que foi, e aqui tem um comentário falando a respeito da oração, né? Da oração. E ele fala nesse livro aqui que nesse experimento científico que foi feito por pessoas que estavam enfermas, separou um grupo de pessoas para receber orações e outro grupo que não recebia oração. Mas isso aí ficou em oculto. Nem os médicos sabiam desse experimento. E, por fim, não aconteceu nada de extraordinário. Tanto o que recebia oração como o que não recebia, não houve diferença nenhuma. Depois fizeram-se outro experimento. E aí, no decorrer dessas questões, ficou provado que a oração não tem nenhuma eficácia. Oração é perca de tempo. É perca de tempo. Assim, segundo esse livro aí, não surtiu efeito essa questão da oração, né? A oração foi uma perca de tempo, né? Uma perca de tempo. E em outro experimento que foi feito, separou-se 3 grupos, né? 3 grupos. Um grupo que recebia oração, o outro que era o grupo de controle que não recebia oração, e mais outro grupo que recebia oração e ficou sabendo que recebia oração. Tinha um grupo que, nesse segundo experimento, tinha um grupo que não sabia que estava recebendo oração, e outro que sabia que estava recebendo oração. E tinha um grupo de controle que não recebia oração nenhuma, né? E o resultado foi que nos 2 grupos nada de diferente houve. Nada de diferente houve nas questões da cirurgia. Toda a cirurgia foi bem sucedida, não teve diferença nenhuma. Já no outro grupo que soube que estava recebendo oração, houve uma diferença porque mexeu no psicológico deles. Porque eles pensaram assim, então minha situação é ruim demais. Se a ciência não está resolvendo, preciso de oração, preciso de uma intervenção divina, intervenção sobrenatural. Então minha situação não está muito boa. Então aquilo ali, houve uma alteração porque mexeu no psicológico deles, né? Mexeu no psicológico deles. Então é isso. A pessoa ficar perdendo tempo em orar, como eu falei para aquele cristão conhecido meu, é uma perca de tempo. Você tem que resolver os seus problemas, porque não existe Deus nenhum, ser sobrenatural, para resolver seus problemas. Aquilo que você não puder resolver por si mesmo, você pode pedir ajuda a um amigo, a um companheiro, a um conhecido para resolver por você. Não a seres sobrenaturais, porque esses não existem e por isso nada podem fazer por nós. Nada podem fazer por nós. Então, tem pessoas que ficam orando para acontecer alguma coisa. E se ele agisse, ele mesmo agisse, ele resolveria a situação, em vez de ficar orando, esperando por providência divina. Eu vi no jornal da Globo
não sei se foi nacional, falando de uma mulher vizinha, que tinha um vizinho. O vizinho tinha um portão. E esse portão ficava ringindo. E ela pediu ao vizinho, conserta esse portão, passa uma graxa, passa um óleo nesse portão. E o vizinho não está nem aí. Não está nem aí. Ele não estava se sentindo incomodado, né? Não estava se sentindo incomodado, ele não estava ligando para a situação do vizinho. Aí o que aconteceu? Essa vizinha falou, era uma cristã, e falou, vou orar a Deus, para Deus tocar no coração desse vizinho, para esse vizinho tomar uma decisão de consertar esse portão. E aí ela continuou orando, orando, e o vizinho nada de mudar. E ela ali sofrendo, se estressando com aquele outro vizinho. Porque ela não queria procurar a justiça da terra, né? Ela estava esperando na justiça do céu, na justiça de fora da terra. O que aconteceu? Ela desistiu de esperar na justiça divina, na justiça de fora da terra, e falou, vou procurar a justiça da terra. Foi ao fórum e procurou a justiça. E falou o que estava se passando e o que ela estava sofrendo. Aí veio a intimação para o vizinho. E aí o vizinho foi intimado. E lá os dois compareceram lá à justiça e ela contou o caso. E aí, por que você não consertou? Se ela lhe chamou, ele não consertar, não sei o quê. Ficou inventando desculpa, né? Então você vai ter um prazo para consertar o portão. Dentro desse prazo, se você não consertar, você vai receber determinada multa. Aí o cara, não, eu conserto. Aí ele providenciou, foi lá e consertou o portão, e aí foi resolvido o problema quando ela procurou a justiça da terra. Então, a oração dela para nada se viu. Enquanto ela estava orando, Deus nenhum agiu na situação. Podia até ser que aquele vizinho mudasse de opinião, mas não foi porque Deus agiu na mente dele. Foi porque ele foi analisar. Ele foi analisar e se colocou no lugar, né, daquela pessoa e resolveu também, né? Aquilo que você não quer que faça assim, não faça aos outros. Podia ser que acontecesse se ele mudasse, mas ele não mudou assim. Uma vez que a mulher deixou de orar e procurou a justiça da terra, que é o que a gente deve se basear, o problema foi resolvido. Então, oração não resolve nada. Se está doente, procura a medicina. Procure a medicina. Se está com uma dor na cabeça, não vai orar para a dor da cabeça passar. Tome uma dipirona, que com meia hora essa dor será paralisada. Se está com febre, tem um filho que está com febre, por alguma inflamação e tal, o que é que a medicina diz? Dê uma dipirona, outro remédio que vai diminuir a febre e sanar a dor. É isso. Então nós hoje nos valemos da ciência e não de superstições. Oração é coisa da religião, é superstição. Galinha ruda para espantar olhado, chapa de animal atrás da porta para espantar olhado, tudo isso é superstição. Tudo isso é superstição. Então oração não tem eficácia nenhuma, não muda nada na vida da pessoa. Desde que eu me tornei incrédulo, ateu, eu parei de orar. Não oro mais. Uma, porque não creio que tem ninguém me ouvindo, né? Não tem ninguém me ouvindo. E isso para mim foi bom, porque eu dependo só de mim, dos meus esforços. E de um dia ser melhor para o meu comércio, outro dia não é. Outro dia os clientes aparecem, outro dia não aparecem. E então assim eu vou seguindo a vida, sem ficar preso à superstição, sem ficar preso a divindades, porque se você ficar preso de uma divindade, você é devedor a essa divindade. Então você é um escravo da divindade. Então nós somos livres, queremos permanecer livres de Deus e deuses, né? Deus e Deus. Então essa é a oração
não tem eficácia. Se alguma pessoa ora e acontece alguma coisa, isso não foi por causa da oração. Isso aí foi por outros motivos que aconteceu uma sorte, por outros motivos que aconteceu ele resolver ou ficar curado, ou resolver um problema. Não tem nada a ver com o sobrenatural. Tudo é natural, tudo é humano. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.